Salmo de número 51, o salmo da nossa reflexão. Eu vou fazer um breve resumo para que você possa se situar, caso você não saiba. Esse salmo é muito conhecido, Salmo de número 51. Esse salmo, ele fala da história de um jovem chamado Davi. A história, ela tem alguma coisa que vai nos identificar com ela. De alguma forma você vai encontrar a sua identidade, algo similar à sua trajetória. Davi, um rei, um homem chamado por Deus, a Bíblia ainda descreve ele como um homem segundo o coração de Deus, que no momento em que deveria estar na guerra, ele resolveu ficar em casa, ficou no seu palácio. E nessa ocasião, Davi vai para a sacada do palácio e olha para fora e vê uma mulher que está se banhando, despida. E ele é encantado por essa cena. Ele pergunta de quem é aquela mulher, e aí informam a ele que aquela mulher é do seu fiel soldado, Urias. Então chama para que ela venha estar com ele. Deita-se com ela, no período após a sua purificação, e ela vai embora. Passado alguns dias, alguns meses, ela percebe que está grávida. E ela informa Davi que está grávida. Davi então fica preocupado com a situação. E ele então resolve criar uma estratégia. Manda chamar Urias, que está na guerra, para que ele volte para casa, para descansar e aproveitar um tempo com a sua esposa, dormir um pouco. Urias vem, participa desse momento com ele. E ele pede que alguma pessoa acompanhe ele, vigiando de longe. E para a surpresa de Davi, Urias não vai para casa. Ele prefere dormir na rua. A notícia chega a Davi. Davi questiona por que ele não foi para casa. Ele disse: é impossível eu estar em prazeres e descanso quando meus amigos, meus colegas estão em guerra e a arca do Senhor também precisa do nosso apoio. Davi então percebe que a situação não foi louvável, ele não teve sucesso, então ele arruma uma segunda estratégia. Orienta que coloque Urias no fronte mais tenso de batalha, no lugar onde tem o maior perigo, e que quando os inimigos vierem, ele recue, os soldados recuem e deixe ele em apuro, para que assim eles alcancem o seu intento, que seria a morte de Urias. Urias vai à guerra. E quando chegam, colocam ele no lugar mais perigoso, que é próximo ao muro, e ali fazem conforme foi combinado. Recuam, morrem Urias e alguns soldados com ele. Joabe, o capitão, o comandante, manda avisar, dar a notícia, e ele já avisa com antecedência: olha, você vai dar essas informações, e é muito provável que Davi vai se revoltar por ter morrido alguns soldados. E quando ele se revoltar ao ouvir a narração, você vai dizer para ele o seguinte: morreu também Urias. E aí a situação vai se acalmar. E foi assim que esse soldado fez. Ao chegar lá, contou a história. Davi ficou revoltado com o que aconteceu, indignado com a imprudência de terem entrado numa luta sem usarem todos os aparelhos de segurança. Davi reclama profundamente com eles, e eles então, na última hora, usa esse recurso. Também morreu Urias. E Davi para e olha para a situação e diz: a vida é assim mesmo. Um dia pode ser eles, outro dia pode ser nós. Então, está tudo resolvido. Então, que se conforme. Vamos em frente, vida que segue. E assim, Davi volta para o seu lugar, manda chamar a mulher de Urias, que recebe a notícia e chora pela morte do seu marido, e ele a recebe então por sua esposa. Mas vocês conhecem bem a história. O profeta Natã recebe de Deus um alerta daquilo que aconteceu e vai até a casa de Davi, até o palácio, e informa Davi que havia um homem no palácio que tinha 1000 ovelhas, e este homem recebeu amigos em casa, recebeu visitantes em casa. E nessa visita ele resolveu fazer um banquete. E ao invés de pegar de suas 1000 ovelhas, uma ovelha, ou quem sabe mais, de fazer o banquete,
Ele resolveu ir na casa desse vizinho que só tinha uma ovelha, e pegou a sua ovelha, matou, e fez banquete, e serviu a mesa a este visitante. Davi recebe essa notícia e fica indignado e diz: que isso? Há isso no meu palácio? Está acontecendo isso no meu reino? Irado, Davi se coloca na posição de juiz, pronto a querer tomar uma sentença em direção a este homem. E então ele pergunta a Natã, e Natã, um homem bom de oratória, consegue colocar o discurso de uma forma que Davi não segue a linha de raciocínio, a ponto de analisar que poderia estar ligado a ele isso. E quando ele pergunta quem é este homem, Natã então responde: este homem és tu, ó rei. E é nessa hora que a ficha de Davi cai. O que eu queria dizer a vocês com este Salmo 51, eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, eu não vou ler, mas você vai analisando comigo, que após Davi ter cometido esse pecado, Davi sente-se profundamente quebrantado após ouvir o profeta Natã. Até então tudo estava camuflado, até então tudo estava tranquilo, ninguém sabia de nada, a situação era somente entre ele e Batseba, mas agora o profeta Natã mostra para ele algo que ele estava subestimando: a inteligência de Deus. O profeta Natã então diz para ele, deixa ele claro que aquilo que ele estava fazendo em oculto, que aquilo que ele estava fazendo em secreto, estava bem claro aos olhos de Deus, mas ele não atentou a isso. Estava tão acostumado com o pecado de estimação que ele não se deu conta de quanto isso estava levando ele para longe de Deus e quanto ele estava se aprofundando em pecado. Quando ele é desmascarado pelo profeta, ele então conversa com Deus, e ele conversa no Salmo 51, dizendo a Deus que é generoso em amor, que atue com ele, com sua graça, porque ele precisa muito dela agora. E ele está conversando com Deus, dizendo aqui: Deus, imensa em misericórdia, apaga o meu passado sujo, apaga as coisas ruins que eu fiz, porque de alguma forma hoje esses pecados, eles estão me olhando todo o tempo, eles estão me acompanhando todo o tempo, e é complicado porque eu tento fugir, eu tento me esconder, mas eles estão lá, presentes, estão lá o tempo todo, como um acusador. E não tem nada pior do que uma consciência culpada. Você está numa reunião, você está numa festa, você está no jantar, você está na família, você está na mesa, você está na sala, mas você está sentindo isolado, você está sentindo dentro de um lugar tenso, um lugar hostil, em que todo mundo parece que está indo para um caminho de vida, só você caminha para o destino de morte. Que todo mundo está bem e só você percebe que está mal. E não tem nada mais terrível do que ser açoitado pela própria consciência. Não há paz, não há tranquilidade. E é isso que este homem está agora deparando. E ele percebe que ele foi mal, e ele sabe: sei que fui muito mal, sei que fui terrível, e meus pecados estão me olhando, estão me acompanhando todo o tempo. E ele percebe que ele ofendeu a Deus. A história que eu narrei, vocês percebem que ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, marido dela, ele pecou contra os soldados que morreram junto com Urias, porque Urias não morreu só. Ele pecou contra o reino, contra a família. Mas ele entende que quando ele atinge a obra, a criação, quando ele atinge o seu semelhante, quando ele faz algo contra o seu próximo, ele está pecando contra um plano eterno, contra o próprio Criador, porque ele criou e não foi para isso. Ele nos deu privilégio e não foi para intoxicarmos com isso, para sermos refém dessas coisas. Ele nos colocou numa posição de dominador, para que domine sobre a terra e não de escravos, como estamos vivendo, escravos do pecado, escravo dos sentimentos, escravo das coisas, escravos do materialismo. Este homem agora está diante de Deus,
E ele escreve dizendo, sabendo que todos os fatos estão diante de Deus. Ele diz aqui a palavra mais crucial, que todos nós deveríamos colocar como peso, como sentença em nossa vida: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos seus olhos. Ele não está sendo frio com o que fez com o outro. Ele não está sendo indiferente à esposa, ao marido, aos filhos, aos pais. Não, ele sabe que pecou contra essas pessoas, mas ele está entendendo agora, a ficha cai, realmente compreende ser um homem segundo o coração de Deus, que o que ele fez foi contra Deus. E é nessa hora que o dinheiro não vale nada, essa hora que o poder não vale nada, essa hora que a posição não vale nada, essa hora que você percebe quando você pecou contra a sua paz, quando você pecou contra uma consciência livre, que nada disso fazia sentido. Foi o gozo de um momento, foi alegria por um instante, ganhou o mundo inteiro e perdendo a sua própria alma. Que sentido faz? E é isso que Davi está dizendo. E Davi compreende, e agora ele está vivendo aquilo que eu estou reafirmando, que a única forma de a gente alcançar a restauração é viver o arrependimento. Porque se não houver, de fato, arrependimento, não haverá restauração. Arrependimento não é mensagem para pregar para novos convertidos, não, essa mensagem é só para novos convertidos, para curso de desenvolvimento da fé. Não, essa mensagem de arrependimento é para ser pregado para nós todos os dias. Arrepender hoje, amanhã, depois, o dia todo. E ele percebe que Deus pode fazer com ele o que bem entende. Ele disse: Senhor, eu ofendi a ti, eu cometi pecados contra ti, Senhor, e o que decidires ao meu respeito, tu serás justo. Se decidires me deixar anulado como um João ninguém ao lado do seu coisa nenhuma, tu continua sendo justo. Se decidires me matar e lançar no inferno, tu continua sendo justo. Porque eu recebi de ti um ato tão bondoso e misericordioso, que foi o Senhor ter mandado o seu filho na cruz, morrer em meu lugar, levou sobre si toda a maldição que eu merecia, apagou os meus pecados. Ele declarou através de Paulo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E de repente eu pego tudo isso e anulo por um momento de prazer, de satisfação. Há uma máxima que diz que os homens gostam de olhar e as mulheres gostam de ser olhadas. E o que a gente percebe nessa história, um momento, um instante, cria uma tragédia. Um momento, um instante, alguns minutos, gerou uma tragédia na história de Davi. Há uma frase que eu sempre costumo dizer, que os grandes desastres acontecem por causa de pequenos descuidos. A gente não pode subestimar as pequenas coisas, que isso pode gerar males que podem ser irreversíveis. Mas este homem aqui está arrependido. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Porque chorar, isso pode ser remorso, e remorso vem da origem da palavra latina remoer, ou seja, remorder de novo, é morder novamente, é uma dor que volta, mas é uma dor que não cura, é uma dor que volta, mas é uma dor que não muda. E o que Paulo declara em Romanos 12 é que não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O prefixo trans quer dizer além, e além daquilo que foi a forma, porque nós fomos deformados pelo pecado, e agora nos dá uma oportunidade de sermos transformados à semelhança do nosso Criador, até que todos cheguemos a essa estatura. Mas neste percurso nós temos tombos, nós vamos tendo altos e baixos, faz parte da trajetória. Eu lembro de alguém que disse que Noé e a sua família podem ter tropeçado muitas vezes dentro da arca, mas nunca para fora dela. E nesse percurso nós podemos muitas vezes tropeçar dentro dessa arca, tropeçar dentro desta proposta de transformação. Faz parte do processo.
Mas o que nós precisamos, apesar de todas as quedas que sofremos, é saber se levantar, se reerguer, olhar para aquele que nos chamou e tomar uma posição de arrependimento. Arrepender, do grego metanoia, é mudar de mente. Por isso que eu falei, transformar na renovação do vosso entendimento. Quem mentia não mente mais, quem prostituía não se prostitui mais, quem furtava não furta mais. Ou seja, é uma mudança extraordinária. Mudar quem você é. E é para isso que Jesus veio. É isso que ele está dizendo aqui. Ele conhece que andou muito tempo desgarrado. Ele reconhece que estava no erro já antes de nascer. E o grande problema de se acostumar com pecado, de acostumar-se de cometer erro, é que você acaba se tornando o próprio erro e não se dá conta. Você acaba se tornando uma referência de erros. E essas referências passam para a família, passam para os filhos, passam a se tornar um efeito dominó. E a proposta que a palavra de Deus nos dá é estancar, é interromper, é parar. E isso só acontece onde tem uma vitória, uma trajetória de arrependimento, de mudança. Eu não estou convidando você para mudar de religião. Ninguém aqui faz proposta para mudar de religião. A nossa proposta pela palavra é mudança de vida, é transformar, é mudar, é não ser refém das circunstâncias, é não ser refém dos seus próprios sentimentos, é não ser dominado por coisas triviais, é ser mais forte, porque você foi chamado para coisas mais excelentes, e não ficar sendo vítima de coisas medíocres, que nada valem, por um momento apenas, por um instante, repito eu. Mas quando as coisas ocorrem, você carrega consigo o peso daquilo que é o seu passado. Então esta é o chamado hoje, apaga este passado sujo. E a primeira coisa, para que isso aconteça, eu preciso reconhecer que eu pequei. E é isso que Davi está dizendo. Ele não está dizendo a culpa é de Batseba, porque estava nua. A culpa é de Uria, porque não foi o marido presente. A culpa são dos meus soldados, porque não me enfrentaram a ponto de dizer, não faço isso. Não. Davi reconhece, contra ti eu pequei. Se você quer viver a cura, se você quer ver de fato a transformação, é preciso fazer diferente. Uma frase que eu sempre falo aqui, essa frase é de Albert Einstein, que diz que tolice é fazer todo dia a mesma coisa, esperar resultado diferente. É tolice você caminhar do mesmo jeito, fazer do mesmo jeito, e achar que as coisas vão ser diferentes para você. Há uma oportunidade de viver cura, de viver restauração, de poder deitar e dormir o sono do justo, porque tem gente que acha que isso é mágica, é dormir ali, chegar na cama, dobrar os joelhos e dizer, Deus me dá um sono do justo, aí vai ter um sono tranquilo, vai sonhar e ver coisas maravilhosas. Não, o sono do justo é o sono de uma consciência em paz, é uma consciência que derramou todo o pecado na cruz, e que agora é uma nova pessoa, uma nova criatura, já não é mais refém, vítima dessas coisas pequenas, mas agora é uma pessoa que vive para algo muito mais excelente. É isso que Davi está vivendo. Davi está dizendo para Deus, Senhor, sopra em mim o teu Espírito, não retire de mim o teu Espírito. Eu quero voltar a ter a alegria da salvação. Eu quero voltar a ter a alegria de ser uma pessoa que foi transformada. Quanto tempo que você não sabe o que é alegria? Sorri para não mostrar que está triste? Vai substituindo entretenimento? Vai fazendo maratonas de séries para tentar ocupar o seu espaço vazio? Esse vazio que ocorre de forma constante é paz, é a presença divina, é aquele que não gerou em nós, não provocou nenhum tipo de condição para ser quem Ele é. Ele nos deu o privilégio de viver,
dizendo: estou convosco todos os dias. Ei, se você crê nisso, esta mensagem é uma palavra de um Jeová Rafá. Sabe o que é isso? O Senhor que cura. E Ele está aqui para curar você. Ele está aqui para apagar esse passado sujo. Andar errado é muito ruim, porque a gente fica andando e tentando tampar os buracos que ficam para trás, para que ninguém que venha depois perceba. Mas não tem nada melhor do que você andar na vereda da justiça, por amor do nome dEle. Não tem nada melhor do que você enfrentar o desafio de crescer na trajetória, como diz o grande sábio. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar o meio-dia da sua vida. Creia que o dia mais claro da sua vida está chegando. Isso não é uma promessa para te emocionar, não. Isso é uma palavra fiel daquele que prometeu e não pode mentir. Tem cura. Natan era tão bom de oratória que Davi não se deu conta. Ele foi grosso sem perder a doçura. Talvez essa noite Deus está sendo assim com a gente. A mensagem está sendo salgada de alguma forma, mas no fundo você sente o doce deste amor, desse cuidado que Deus tem conosco. Porque enquanto Ele corrige, enquanto Ele exorta, cumpre-se o que está em Hebreus: o pai corrige o filho que ama e açoita quem Ele quer bem. A pior coisa que poderíamos receber de Deus é o silêncio de Deus. A pior coisa que poderia estar acontecendo com você é você fazendo tudo errado e as coisas continuarem dando certo. A melhor alternativa que Deus oferece para mim e para você hoje é a casa cair, é alguma coisa começar a dar errado. Eu preguei uma vez aqui: Sansão fez o que fez, sabe por quê? Porque estava dando certo. Bebeu vinho, não perdeu a força. Comeu e tocou em cadáver na hora de tirar o mel e continuou forte. Sabe, é ruim quando as coisas, você percebe que está pisando na bola, mas as coisas estão dando certo. Ninguém percebe, ninguém se confia. Você continua tendo agenda, as pessoas continuam elogiando. Cuidado. É isso Davi que está ensinando para a gente aqui. Deus está cansado de encenações. Vamos parar de encenar. Seja você mesmo. Eu preguei uma vez onde Jesus disse: quando orares, vai para onde? Vai para o teu quarto e fecha a porta e ora em secreto, porque ali eu te ouvirei. Sabe o que eu aprendi aqui? Alguém já me ouviu pregar sobre isso. O que eu aprendi nessa mensagem? Que quando eu oro aqui no púlpito, eu oro para ser reconhecido, eu oro para tentar fazer com que as pessoas tenham uma ideia a meu respeito. Mas em secreto, lá é você mesmo. Lá não tem maquiagem. Lá você não está querendo superestimar. Lá você está reconhecendo. Lá você fala coisa que você não tem coragem de falar aqui. Lá você rasga a sua alma. Lá você diz coisas que colocam você em perigo. Mas é ali que está o verdadeiro eu, que Deus quer tratar. Então esta noite eu quero te convidar para viver a cura, para assumir a cura. Alguém disse que às vezes o tratamento, é maior, dói muito mais do que a própria enfermidade em si mesmo. O processo de cura às vezes pode doer mais, mas posso dizer com muita confiança, está garantido. Então esta noite eu quero te convidar, se você pode ficar de pé, e aqueles que estão no seu lugar, ao receber esta palavra, você entendeu Deus falar no seu coração, há uma oportunidade de você voltar, de você restaurar a sua caminhada, de você voltar a ser quem você é. Sabe, enquanto eu vou falando, se você quiser, vai saindo do seu lugar e vem vir à frente, vem aqui que eu quero orar por você. Não tenha medo de assumir, de falar com Deus, de viver esse momento com Ele. Ele tem proposta muito linda para a gente.
Mas podemos viver isso se a gente não tiver medo de mudar. O que Deus fizer com você a partir de hoje, coloque na sua consciência: Ele é justo. Eu não mereço dele nada, mas se Ele fizer comigo, seja lá o que for, eu quero viver essa bondade, eu quero viver essa justiça de Deus, esse cuidado, esse amor que Ele tem. O amor de Deus não é medido pelos privilégios que você vive. O amor de Deus já foi provado na cruz. Ele deu tudo que Ele tinha por você. Não preciso de mais prova. Isso já é suficiente para que você possa voltar ao lugar de origem. Então agora comece a mudar isso. Decrete hoje a falência de todas as desculpas que você usou até agora com Deus. Não é teu marido, não são teus filhos, não é tua esposa, não é o teu patrão. Faça como Davi: eu pequei contra ti, eu falhei contigo. Este passado sujo vai ser limpo hoje pelo sangue do Cordeiro, e eu vou sair daqui de cabeça erguida. Eu quero sentar na mesa e ter uma mesa bonita, mas ter apetite. Eu quero deitar naquela cama gostosa, bonita, que eu comprei para dormir com a minha esposa, com a minha casa, com a minha família, mas eu quero ter sono. Eu quero poder viver o privilégio da vida, mas eu quero uma vida que faça sentido. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Então, se tem mais pessoas, não tem vergonha, vem à frente. Só Deus sabe a luta que você está enfrentando. Só Deus sabe, Ele pode mudar isso hoje. Eu vou orar por essas pessoas, mas ouça isso. Enquanto você vai estar ouvindo esta canção, deixa o Espírito continuar ministrando o seu coração.